feministas literários! Bem-vindos ao nosso podcast Debates Feministas, no qual a nossa primeira temporada é sobre o livro O Contrato Sexual, de Carole Pátima. Então, efetivamente, estamos lançando e inaugurando nossa primeira temporada agora, onde nós iremos analisar o primeiro capítulo, capítulo 1, Fazendo Contratos. Se você ainda não nos acompanha aqui no YouTube, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações sobre os nossos próximos vídeos e já entra lá no Instagram para nos seguir, @feminismo literário. Se você já nos acompanha, que maravilha, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo novamente e aproveita e divulga esse vídeo para todo mundo. Eu me chamo Raíssa Ribeiro, sou professora da Unirio, sou doutoranda em Direito pela UFRJ, mestra em Direito Constitucional pela UF, especializada em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra e coordenadora desse nosso projeto Feminismo Literário. Estou aqui hoje para apresentar para vocês as nossas integrantes do primeiro episódio. Então, hoje estarão aqui com a gente a Louise Barbosa e a Maíra Perrucci. Louise Barbosa, que é graduanda... Barbosa não, eu estou com Barbosa na cabeça. Louise Bandeira, que é nossa graduanda em Direito pela Unirio, é a nossa social media também do Feminismo Literário, e ela vai conduzir o nosso episódio de hoje, que está contando com a presença da Maíra Perrucci, que é graduanda em Direito pela Unirio, a sua segunda graduação, não é mesmo? E ela está aqui para conversar com a gente sobre esse capítulo inaugural. Aproveita, gente, e acessa também a nossa resenha crítica deste capítulo, que foi realizada pela nossa integrante do grupo de pesquisa, Daniele Castro, e que vai estar disponível para vocês no nosso site, www.feminismoliterário.online, a partir de amanhã. Meninas, boa discussão, estarei acompanhando vocês aqui de trás, ok? Valeu, Raíssa. Oi, Maíra, tudo bem? Oi, Louise, tudo bem? E você? Tudo ótimo, obrigada. Seja bem-vinda e sejam bem-vindos todos, né? Aqui ao nosso primeiro podcast, nosso primeiro videozinho dessa série. Maíra, queria começar aqui a nossa conversa. A Pátima, ela fala pra gente, né, sobre como esse pacto social que a gente ouve tanto falar, contrato social, contrato original, ele não é só um contrato original, tem uma história aí por trás desse contrato que não é contada geralmente, especialmente pelos nossos contratualistas clássicos, eles não falam sobre essa história, que seria a história, né, do nosso contrato sexual. Será que você pode explicar para a gente que história é essa, que ninguém fala, ninguém toca, e teve que vir uma mulher para falar que, olha, isso aqui está acontecendo, a gente precisa falar sobre isso? Tá certo, Luiz, claro. Bom, pela teoria do contrato social, o contrato original é aquele contrato que tirou os homens do estado de natureza e fez com que eles entrassem no mundo da ordem civil. Por esse contrato original, os homens eles abriram mão das inseguranças de um estado de natureza em função de uma ordem social em que todos gozariam de uma liberdade que seria garantida pelo Estado. Os contratos da vida cotidiana, eles acabam, então, refletindo o contrato original, no sentido de que as partes vão concordar voluntariamente em alguma coisa, vão ter sua liberdade restrita, vão dever obediência aos termos do contrato, em troca de segurança e alguma proteção. Então, essa liberdade de caráter civil, ela estaria ao alcance de todos e seria universal. Só que, para Pátima, apesar dos teóricos do contrato social contarem essa história como uma história sobre liberdade, essa não é a realidade. Quando ela estuda a teoria do contrato social, ela percebe que falta uma metade dessa história, que é o contrato sexual. A história do contrato sexual ela também retrata o surgimento do direito político e ela explica por que o exercício desse direito é legitimado. Mas essa história trata o direito político como direito patriarcal. Para Pátima, ao contrário do que defendem esses teóricos, a liberdade civil ela não é universal, ela é um atributo unicamente masculino, porque essa ordem civil ela está fundada no direito patriarcal. Nesse direito patriarcal, os homens adquirem uma liberdade garantida pelo Estado e, ao mesmo tempo, eles adquirem o direito político sobre as mulheres e o acesso aos corpos das mulheres.
Então, o que o contrato original estabelece é a liberdade social dos homens e a sujeição sexual das mulheres. Por isso que, para Fátima, esse contrato original que cria essa ordem civil, ele não é só um pacto social, ele é também um pacto sexual. Nesse sentido, a história da liberdade, ela não é só uma história da liberdade, ela também é uma história de dominação. Esses teóricos do contrato social, eles rejeitam essa ideia de que esse contrato estabelece um poder patriarcal, porque eles entendem que nesse pacto civil original, os homens optaram pela substituição daquele direito paterno, patriarcal, exercido pelo poder familiar, optaram por essa substituição pelo poder do Estado. Só que o direito patriarcal, ele não se resume só a esse poder familiar dos pais sobre os filhos. Ele também é o poder dos homens sobre as mulheres. Inclusive, independente de estarem na condição de marido, esposa, enfim. Então, na visão da Fátima, o contrato social ele pressupõe o contrato sexual, do mesmo jeito que a liberdade civil pressupõe o direito patriarcal. É como se os homens eles fossem, de fato, sujeitos de um contrato e as mulheres fossem apenas os objetos. Assim, é constituído o que ela chama de patriarcado fraternal moderno, que é uma estrutura em que as mulheres se submetem aos homens enquanto homens, não apenas enquanto pais ou maridos. E aí só os homens são, de fato, os sujeitos livres para estabelecer esses contratos. Entendi, Maíra. E, de acordo aqui com o que você está falando para a gente, a mulher ela sofre a sujeição do homem, independente de que papel ela esteja desempenhando na vida desse homem, ou na vida da sociedade no geral, né? Ela é uma condição universal da mulher, essa sujeição que ela sofre. Será que você pode explicar para a gente qual é a relação entre a esfera pública e a esfera privada nessa visão da sujeição feminina? Claro, Luiz, com certeza. Nesse fundamento da sociedade civil, que eu falei um pouquinho antes, o contrato original ele divide dois domínios, o domínio da esfera pública e o domínio da esfera privada, como você já adiantou. A primeira, a esfera pública, é o lugar onde a gente exerce os direitos civis e políticos, é o lugar da liberdade e das igualdades civis, do contrato dos indivíduos. Já a esfera privada, ela faz parte da sociedade civil, só que ela está separada dela. A esfera privada, ela está para a esfera pública como o estado de natureza está para a ordem civil, como um sendo inferior, menos importante que o outro. A esfera privada seria menos importante que a esfera pública. A teoria do contrato social, ela considera relevante só a esfera pública. Ela negligencia a esfera privada e os contratos ali firmados na esfera privada. Então, o contrato sexual, que é uma parte fundamental desse pacto original, junto com o pacto social, ele é identificado com essa esfera privada. Então, ele é considerado, na teoria do contrato social, irrelevante do ponto de vista teórico, do ponto de vista político. Então, quando a Fátima defende que o pacto original ele é tanto social como sexual, ela quer dizer que essa nova ordem civil não tem como ser compreendida sem conjugar os dois domínios, privado e público. Porque o poder patriarcal dos homens sobre as mulheres, ele não fica só na esfera privada, ele se estende para a esfera pública. Ele constitui a liberdade dos homens no âmbito civil e ele é protegido pelo Estado. Isso fica visível, por exemplo, quando a gente está diante de contratos de prostituição, contratos de trabalho. O poder patriarcal, que é protegido pelo Estado, ele está lá nesses contratos. Então, é a partir da esfera privada, que é negligenciada, que as mulheres acabam participando nessa nova ordem civil e social. Já os homens, eles transitam entre a esfera pública, entre a esfera privada, com o direito patriarcal, e ficam regendo ali os dois domínios. Então, os homens e as mulheres, eles se diferenciam não só sexualmente, né? Mas essa diferença sexual, ela acaba estabelecendo uma diferença política que constrói a nossa sociedade civil. E é interessante, né, Maíra, que isso é uma coisa, essa dinâmica da relação entre homem e mulher, não é muito uma coisa clara para a gente, né? Especialmente quem é mulher, porque a gente já tem uma construção, né, uma criação para a gente não enxergar muito essas coisas, hoje em dia é um pouco diferente. A gente não vê muito essa relação, né? Uma coisa meio difusa, assim, fica meio nos panos, assim, no background. E aí dá essa sensação, né? Como é que a gente consegue mudar isso? Porque é uma coisa meio difícil, parece muito teórico, mas você vê o efeito disso na realidade. E aí você tem algumas leis que propõem a igualdade, mas você sabe que só lei não resolve isso sozinho. Como é que, na visão da Fátima, a gente conseguiria chegar
numa igualdade, ou pelo menos no mais próximo de igualdade possível na nossa sociedade. É isso aí mesmo, né, Luiz? Na prática, a gente não entende, às vezes, muito bem o que está acontecendo, a gente como mulher, e só quando a gente estuda que a gente consegue encaixar as peças e entender. Para Fátima, essa luta feminista, a busca por igualdade das mulheres, ela passa pela afirmação das mulheres como indivíduos proprietários de si, proprietários dos seus corpos, na busca formal de igualdade de direitos, e aí eliminando as diferenças entre os homens e as mulheres na vida política. Só que essa igualdade e a liberdade resultante dessa igualdade, ela não passa de uma ficção política, porque ela não pode ser consagrada só com uma ação formal no âmbito do direito. A afirmação dessa igualdade só no âmbito formal do direito não resolve a condição de subordinação das mulheres, porque essa condição de subordinação é resultado de uma desigualdade fundada na estrutura social. Então, para a gente atingir essa desigualdade, a luta seria para a gente tornar as mulheres de fato sujeitos de um contrato, não só objeto, como eu já tinha falado antes. O que acontece com a gente até hoje é que, apesar das mulheres serem aparentemente livres para aderir aos termos do contrato como quiserem, na verdade, as mulheres estão em situação desigual, elas estão em posições desvantajosas. Então, essa aparência de liberdade é só uma aparência. As mulheres acabam participando forçadamente dos contratos, elas assumem uma posição de subordinação e, nessa posição de subordinação, elas acabam sendo exploradas. Entendi, Maíra. A gente tem ainda que estudar muito, né, sobre isso, assim, para conseguir entender todas essas dinâmicas, como que a gente consegue mudar isso nas nossas vidas, né, de forma prática. E é muito interessante também que a gente tenha na nossa equipe homens, então é legal também ver pessoas do sexo masculino buscando entender essas relações para a gente conseguir lidar com elas de uma outra maneira, desconstruir tudo isso que a gente... Desconstruir essa estrutura mesmo, né, sobre a qual a nossa sociedade é fundada. Queria te agradecer muito pelo que você trouxe aqui para a gente, pelo conteúdo, pela sua visão, juntamente com a visão da Fátima, né? A gente sempre traz um pouquinho de nós. Então, muito obrigada. Eu amei fazer essa entrevista. Muito obrigada a todo mundo que estava assistindo. Eu também adorei, Luiz. Obrigada pela sua condução. Quero agradecer também a Dani, que foi a pessoa que estudou mais esse capítulo, né? E fez uma resenha, que inclusive a resenha que a Raíssa já adiantou. E obrigada a todo mundo que nos escutou aqui. Até mais, pessoal. Até mais.